Olá, caros amigos internautas, estamos aqui para mais uma aula de fitopatologia. O tema da nossa aula de hoje trata-se de coleta, preparo e envio de material para análise fitopatológica. Um dos pontos cruciais na diagnose de doenças de planta se refere à coleta de materiais exibindo sintomas que facilitem o trabalho de diagnose no laboratório. As plantas estão sujeitas ao ataque de um grande número de micro-organismos que ocasionam perdas significativas na qualidade e ou quantidade dos alimentos produzidos. No campo, você se depara com problemas relacionados a deficiências nutricionais, problemas relativos à incidência de pragas e problemas relativos a doenças de planta. O objetivo da nossa aula é orientar a coleta de materiais para exames fitopatológicos, obtendo amostras representativas e resultados mais precisos, de tal sorte que o diagnóstico seja exato, preciso. Algumas informações a serem coletadas são de grande importância para o fitopatologista por ocasião da análise. A identificação das amostras com uma ficha que traga nome do vegetal, local, data da coleta, nome do coletor, né? Essa amostra seja representativa, seja preservada até a chegada no laboratório para análise e que a remessa seja realizada através de uma embalagem que não comprometa o material para análise fitopatológica. Dentre essas informações estão cliente, cultura, variedade, se recebeu adubação, quais os sintomas apresentados, o tipo de irrigação, adubação orgânica, adubação química, histórico da ocorrência da enfermidade nessa região. Essas informações são importantes, também fazem parte de um sistema de manejo integrado de doença, a ser recomendado o manejo com o resultado do laudo do diagnóstico. As amostras devem ser devidamente identificadas e colocadas em saco de papel com todas as informações possíveis. Recomenda-se que a pessoa que vai fazer a coleta colete todas as partes da planta com sintomas observados, incluindo aí até partes sadias. Coletar o colo e as raízes de planta com sintomas de amarelecimento ou murcha. Lembrando que plantas com sintoma de murcha, o amarelecimento, a murcha, normalmente tem lá na raiz a sua causa principal. Plantas pequenas, recomenda-se coletar a planta inteira. Plantas com murchas e amarelecimento. Ter o cuidado de arrancar as plantas sem puxá-las para não danificar o material para análise, pois num caso de podridão de colo ou de raiz, se puxar de uma vez, poderá comprometer o material a ser enviado para o laboratório e o mesmo não representar a razão maior da causa da doença. Enviar a planta inteira, com raízes e torrão de terra agregada. Isso tem um enorme valor para a análise visual e, no caso de nematóide, também
fazer a análise do solo. Enviar plantas com os primeiros sintomas da doença. Isso é fundamental para que se tenha uma ideia da progressão da doença. Enviar amostras do solo e pedaços de raízes em saco plástico para evitar a perda de umidade. Caso o material chegue ao laboratório ressecado, irá dificultar enormemente o exame fitopatológico. No caso de árvores grandes, devem ser coletadas raízes com torrão de solo na área de projeção da copa. A área de projeção da copa tem um significado muito grande porque ali estão situadas as raízes que são, no primeiro momento, afetadas pela infecção do patógeno. No caso de manchas foliares, recomenda-se coletar amostras de folhas representativas que apresentam sintomas em fases distintas, desde a fase inicial, as fases intermediárias, até o estágio adiantado de infecção. Isso tem um valor enorme para o fitopatologista, para ele acompanhar o desenrolar da evolução do patógeno naquela doença. No caso de frutos, não utilizar frutos em estágio avançado de putrefação, pois os mesmos nessa situação já estarão abarrotados de contaminantes, e isso só irá dificultar e levar a uma análise mais demorada que normalmente não vai ser ter como resultado o isolamento daquele patógeno realmente causador da doença. Então, recomenda-se utilizar frutos que apresentam os primeiros sintomas, e isso facilita, no caso de isolamento, em placa de Petri, em meio de cultura, enormemente para o bom êxito da análise. Guardar os frutos em lugar fresco até o momento de despachar para o laboratório. Sempre utilizar sacos plásticos limpos para envio, devidamente identificados com as informações que já mencionamos anteriormente. No caso de um fruto de mamão, como esse que nós estamos vendo, está no ponto ideal, pois ele apresenta lesões iniciais, lesões intermediárias e lesões já em estágio avançado. Um fruto como estes de maracujá mostrados, normalmente caíram no solo, estão com contaminantes, pode até se chegar ao resultado do diagnóstico, mas são frutos já em estágio avançado, né, tendendo já à putrefação. Daí porque não recomendamos, é preferível obter o fruto na planta e não coletado no chão. Coleta de material para análise de nematóide, caules e folhas. Ter o cuidado de envolver com algodão ou papel umedecido e colocar em saco plástico. As raízes devem ser cuidadosamente arrancadas com blocos de terra e colocadas em saco de polietileno. Então, todo cuidado na coleta do material para análise de nematóide, que é uma análise diferenciada e requer atenção máxima. As amostras de solo com trado oco de poucos centímetros de diâmetro, sempre próximo à zona das raízes. Isso é ideal, por exemplo, em goiabeira, onde você tem a infecção do Meloidogine maiaguense. Amostras colhidas de solo úmidos, embaladas em sacos de polietileno, mantidas no refrigerador, podem conservar os nematóides em bom estado por 2 a 4 meses. No caso, por exemplo, coletar raízes de tomateiro
para análise de nematóide. A amostragem de uma área, um grande número de pequenas amostras de vários locais do campo, acumulando-se de 10 a 20 quilos de terra com 2 quilos. Então, você tem uma visão geral, porque você pegou subamostras de vários locais, juntando tudo em uma amostra só. A amostra de solo seco devem ser umedecida antes da análise, sob pena de dificultar o resultado. Então, nós estamos vendo um material enviado para análise, apresentando aí as fêmeas do nematóide no primeiro momento, e isso é altamente significativo para se chegar à diagnose, no caso aqui, Meloidogine. Lesões foliares, como a da varíola em mamoeiro, devem levar amostras representativas e examinar tanto a parte superior da folha como a parte inferior, retirando materiais dessas lesões. A análise fitopatológica no laboratório tem como objetivo identificar, visualizar os agentes patogênicos, sejam eles bactérias, fungos, nematóides ou vírus. Então, a etiologia estuda a causa das doenças. Então, recomendamos uma coleta representativa, embalagem em boas condições, remessa em tempo hábil, evitando-se enviar principalmente em uma sexta-feira. Estas são as nossas referências. Obrigado. Até a próxima.